Abrindo as Escrituras com Pastor Wander. Bom, irmãos, nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. O tema do nosso assunto será o poder do sangue de Jesus. Um assunto maravilhoso, uma doutrina bíblica e de muita importância na fé cristã. E por mais que para alguns possam parecer estranho, mas essa doutrina do poder do sangue de Jesus, todos que se aproximam da Bíblia vão se deparar com ela, porque ela está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Sempre nós vamos encontrar essa doutrina do poder do sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa doutrina, a sua importância, e é interessante nós já começarmos a falar que é importante nós irmos além daquilo que é a expressão, essa expressão poder do sangue de Jesus, porque a expressão em si, ela se tornou muito conhecida até. Algumas pessoas têm o costume de usar essa expressão poder do sangue de Jesus constantemente e muitas das vezes sem compreender aquilo que é o sentido, né, dessa expressão, a profundidade dessa doutrina bíblica. E eu vou ler aqui para os irmãos, para dar início aqui à nossa conversa, né? E eu vou ler aqui para os irmãos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Eu vou estar usando aqui a versão Nova Tradução Linguagem hoje. E diz assim: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há remissão ou perdão dos pecados. Então, o escritor aos Hebreus aqui menciona algo da importância do derramamento de sangue para o perdão dos pecados. Então, ninguém encontra perdão dos pecados, segundo a palavra de Deus, clara, sem o derramamento do sangue. A primeira vez que essa doutrina do sangue aparece na Bíblia, aparece de forma bem implícita, lá ainda na experiência de Adão e Eva, né, quando eles pecam, e ali é o momento em que o pecado está entrando no mundo, né, e quando eles pecam, o Senhor ele vai providenciar um recurso de forma graciosa para resolver o problema ali de Adão, e ali nós vemos que o Senhor ele mata um animal e ele faz uma veste de pele para cobrir a nudez do primeiro casal. O sangue não aparece ali de forma explícita, mas está de forma implícita, porque ao matar um animal, a vida que está no sangue é derramado. Então, um animal inocente que nada tinha a ver com o pecado, teve que morrer para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Um animal inocente teve que morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Então ali nós vemos a primeira menção de forma implícita do sangue na Bíblia. Em todo o Velho Testamento nós vemos a figura do sangue em várias passagens bíblicas, talvez a mais divulgada é a do Cordeiro, né? A instituição da Páscoa, que se encontra no Êxodo, no capítulo 12 ali.
E nós vemos que na instituição da Páscoa, para tirar o povo do Egito, o povo de Israel que estava aprisionado no Egito, Moisés, enviado por Deus, determina ali algumas orientações e é instituído ali a Páscoa. E o cordeiro era morto e o sangue do cordeiro era passado na verga das portas como sinal de que aquela família que estava dentro daquela casa estava vinculada ao pacto com Deus. O pacto com Deus era o pacto de vida e não de morte, porque a morte iria entrar em todo o Egito e atingir todos os primogênitos. Mas aqueles que tinham o sangue na verga da porta era o sinal do pacto de Deus com aquela família, e o primogênito daquela família não seria atingido pela morte, pela praga da morte ali. E então o sangue foi ali um sinal de livramento, um sinal de vida, né? E o cordeiro inocente morre, teria que ser perfeito cordeiro, porque ele era a figura de Cristo. Então ele morre ali para dar ao povo de Deus o livramento da morte. O seguinte, alguns grupos fazem, na verdade, ao sangue de Jesus como prática nas orações. Não compreendem, algumas acham estranho essa prática de mencionar o sangue de Jesus na oração, de enfatizar o sangue de Jesus na oração, e dizem que os apóstolos não fizeram isso, as igrejas primitivas não fizeram, e por muitos anos a igreja também não usou. De fato, os apóstolos, não há nenhuma menção que os apóstolos tenham usado essa prática, e a igreja por muitos anos também não usou como prática a ênfase no sangue. Isso é um fato. Mas acontece o seguinte: o fato de enfatizar o sangue na oração, não há nenhum problema, uma vez que, embora os apóstolos e a igreja primitiva não tenha usado essa prática de enfatizar o sangue na oração, nós percebemos que era um costume dos apóstolos dar uma ênfase ao sangue nas suas pregações. Então eles não enfatizavam na oração o sangue, mas eles enfatizavam o sangue nas suas pregações. Nós vemos isso em todo o Novo Testamento, a citação do sangue, da importância do sangue, da doutrina do sangue, do poder do sangue de Jesus na vida do cristão. Então essa ênfase foi dada aos apóstolos pelas mensagens, por eles pregadas, pelas doutrinas, as cartas que eram enviadas às igrejas como ensino. Então nós vemos uma ênfase profunda no poder do sangue de Jesus dado aos apóstolos. Nós podemos lembrar aqui do grande pregador Moody no século XIX, que também, todas as mensagens dele, ele enfatizava o sangue de Jesus e o poder do sangue de Jesus. Então não há problema nenhum um grupo que tem como prática enfatizar o sangue de Jesus na oração. Agora nós precisamos entender o porquê que o sangue de Jesus é tão importante assim. Veja bem, o primeiro versículo que nós lemos aqui, Hebreus 9, 22, irmãos, nos diz que não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E é por isso que lá desde o Éden, o sangue é derramado para resolver o problema do pecado do homem. E essa prática vinha sendo repetida constantemente. Os cordeiros, os animais eram mortos até chegar ao sacrifício perfeito que ia substituir todo aquele ritual do Antigo Testamento da morte dos animais, do derramado sangue dos animais. Então o sacrifício perfeito chega através de Jesus. E quando João Batista ele encontra Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que era figura no passado de Cristo, do sacrifício de Cristo, aquilo que era sombra
das coisas futuras que estavam na lei, que apontava para Cristo, e cumpre em Cristo. E Cristo, como Cordeiro de Deus, ele vai ao Calvário, ele morre por nós, e ele derrama o seu sangue justamente para nos perdoar o pecado. Então hoje nós não precisamos de mais sacrifício, a não ser o único sacrifício perfeito feito por nós, que foi o sacrifício de Jesus. Então o sacrifício dele foi único e perfeito. Nós não precisamos de mais sacrifício. Quando nós mencionamos o sangue de Jesus na oração, nós não estamos falando isso como se de fato Cristo estivesse morrendo de novo, de forma nenhuma. O sacrifício é ele é único, perfeito e suficiente. Mas o que nós fazemos é menção desse sacrifício perfeito feito por nós na cruz, por Jesus, e que nos dá a condição de sermos servos de Deus, de vivermos na presença do Senhor e de desfrutarmos as bênçãos que Deus reservou para nós. Fica claro na palavra do Senhor que eu não sou perdoado pelo simples fato de eu expressar a palavra, o sangue de Jesus, na minha oração. Não é a simples expressão não me torna merecedor do perdão, mas é preciso que eu entenda que eu estou sendo perdoado quando eu creio de fato, tenho fé de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para mim e de que Jesus me substituiu. Ao morrer na cruz, Jesus me substituiu. Então o sangue de Jesus fala exatamente da morte dele. Quando nós mencionamos o sangue de Jesus, nós estamos lembrando que Jesus morreu em meu lugar e em seu lugar. Quando mencionamos o sangue de Jesus, nós estamos fazendo menção de que o Senhor substituiu a nossa vida. A morte que era para nós por causa do pecado, ele tomou para si. Então ele morreu, ele substituiu. A morte dele foi um sacrifício. Ele se sacrificou por nós, ele substituiu a nossa vida naquela cruz, derramando o seu sangue, derramando a sua vida. E aí ele vai ressuscitar. Quando ele morre, ele toma o nosso lugar, morrendo por nós. E quando ele ressuscita, ele nos dá a vida. Isso é maravilhoso, essa doutrina bíblica. Então o sangue, a doutrina do sangue está ligada à justificação. Ninguém se torna justo diante de Deus pelos seus atos próprios, pelo seu próprio esforço, pela sua própria bondade. Mas o pecador só se torna justo diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é que nos justifica, o sangue de Jesus que nos santifica. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Ele nos declarou justo porque cremos nele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Então, ele nos declarou justo e ele nos santificou e continua nos santificando. Então, o sangue de Jesus, ele continua agindo em nós, aquele sacrifício único, perfeito, que foi feito lá no passado. Ele tem a sua aplicação, ele tem a sua eficácia na nossa vida constantemente, como um sangue que é aspergido sobre nós para nos fazer santo a cada dia. Eu gostaria de ler aqui mais um versículo da palavra de Deus, Mateus 26, 28, o próprio Senhor Jesus fazendo menção do sangue dele. Ele fala assim: porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então veja bem que o Senhor Jesus está dizendo que o sangue dele é que garante a aliança feita por Deus para com o seu povo. Então o sangue de Jesus é que nos garante essa aliança. O sacrifício dele é que nos garante esse concerto de Deus com o seu povo. E Jesus vai dizer que esse sangue foi derramado em favor. Ou seja, é um ato do favor divino para com o pecador, é um ato da graça de Deus. Mencionar o sangue na oração é crer de fato que nós só somos abençoados pela graça de Deus. É o favor que nós não merecemos, mas que o Senhor Jesus nos deu naquela cruz ao ir ali e substituir a nossa vida
morrer em nosso lugar. Ainda em Lucas, no capítulo 22, versículo 20, diz assim: depois de jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de você. Então Jesus aqui mencionando a aliança, o sangue como a garantia da aliança e o favor, a graça de Deus representada em todo esse sacrifício do Senhor Jesus pela vida do pecador. Podemos ainda citar aqui a Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, nós vamos encontrar Pedro fazendo menção também do sangue de Jesus, e diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Então Pedro está chamando a atenção da igreja que o sangue de Jesus foi um alto preço que Jesus pagou para resgatar a nossa vida. O resgate fala daquilo que era feito para libertar. Era a semelhança de um escravo que era aprisionado, né, um escravo, e alguém chegava e pagava o resgate daquele escravo e libertava ele, ele já não deixava de ser escravo. Então o homem estava escravizado pelo pecado, não conseguia se libertar do pecado e, consequentemente, debaixo de uma maldição por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então o homem estava escravizado no pecado. O homem sem Cristo, ele encontra ainda escravizado no pecado e, portanto, debaixo de um juízo de condenação por causa do pecado. Mas o grande preço de resgate foi pago pelo Senhor Jesus e custou ali o seu sangue. Não foi ouro nem prata, foi o sangue de Jesus que nos resgatou e que nos resgata do poder da morte, do poder do pecado. Romanos 3, 24, nós encontramos Paulo fazendo menção do sangue de Jesus também, dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo vai aqui fazer menção da justificação, ou seja, a declaração de que nós somos justos pela fé em Cristo, né? Pela fé em Cristo nós somos declarados justos diante de Deus, e é isso que traz para o cristão a segurança de que o pecado não tem mais força sobre ele, porque ele foi liberto do pecado pelo sacrifício de Jesus, e ele agora pode se apresentar diante de Deus justificado, declarado justo pela fé, unicamente pela fé em Cristo. Então esse sangue é a graça de Deus, é o favor de Deus justificando o pecador. E ainda no Romanos capítulo 5, verso 9, diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue. Olha a expressão, olha a ênfase, Paulo vai dar novamente ao sangue aqui. Agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então fomos justificados pelo sangue, diz Paulo, e seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então a ira de Deus virá sobre o mundo e sobre todo pecador que ainda se mantém aprisionado ao pecado e que não se rendeu à salvação em Cristo Jesus. E a única maneira de nos livrarmos da ira futura é exatamente o sangue de Jesus. Nós vemos ainda a menção agora do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha a expressão aqui, olha a ênfase no sangue também dada a João, falando que o Senhor Jesus nos amou
e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, se os apóstolos não enfatizavam o sangue na oração, mas enfatizavam nas suas pregações, a importância do sangue nas suas pregações. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, nós vamos encontrar a seguinte expressão: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, veja bem, o escritor aos Hebreus está fazendo menção aqui de que no período da lei de Moisés, alguém morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele vai dizer assim: quão mais severo castigo terá aquele que profanar o sangue da aliança. Profanar o sangue da aliança. O sangue esse pelo qual nós fomos justificados. E ainda insultar o Espírito da graça. Então, veja bem, o que é profanar o sangue aqui? Profanar o sangue é não dar ao sangue o valor merecido. Isso é profanar. É dizer que o sangue é algo comum. Sugerir essa ideia de que o sangue de Jesus é algo comum, como qualquer outro sangue, isso seria profanar o sangue. E essa profanação do sangue é algo que causa insulto à graça de Deus. É como se a pessoa estivesse dizendo que, na verdade, ele não espera nenhum sacrifício em favor dele, nenhuma expiação em favor dele, que ele pode, por si só, ser salvo. Então, nós não podemos tratar o sangue de Jesus de forma comum, e também não podemos banalizar esse sangue. A expressão sangue de Jesus tem poder não pode ser algo banalizado na nossa vida. Algo que se fala de forma sem nenhum respeito, sem nenhum temor, porque nós estamos mencionando o grande sacrifício perfeito de Cristo, o preço, nós estamos fazendo menção do preço, do alto preço que foi pago por nós. E nós não podemos profanar isso. Há pessoas que têm a expressão sangue de Jesus como se fosse uma expressão mágica. Agora descobri o segredo. Na hora do aperto eu falo: sangue de Jesus tem poder, resolveu o problema. Mas não tem noção do que é o sangue de Jesus. Não tem noção do que é a doutrina do poder do sangue de Jesus. Não. Isso não é uma fórmula mágica. Mas aquele que que usa a expressão sangue de Jesus tem poder, usa a expressão do poder do sangue de Jesus na sua oração, deve fazer consciente do que significa esse sangue para nós, como cristão. Porque o preço, é a redenção, é o poder que nos liberta da morte, é o poder que nos redime, que nos redimiu, é o preço, é o alto preço, é o poder que nos justifica. Nós precisamos compreender esses valores para não tornar algo tão profundo e tão especial que é o sangue de Jesus como algo banalizado, que a pessoa fala da boca para fora, mas não há temor nenhum no coração. Podemos ainda citar, irmãos, estamos chegando ao final de tantas citações. Eu separei vários
textos bíblicos no Novo Testamento. Eu fiz questão de separar esses textos no Novo Testamento, e poderíamos ter separado muito mais, simplesmente para que os irmãos vejam a importância que o Novo Testamento dá ao sangue de Jesus, e os apóstolos deram o sangue de Jesus, a importância que deram a essa expressão sangue de Jesus, e deixaram isso claro em todo o Novo Testamento. E agora eu gostaria de citar aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 11, assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Está falando do Satanás sendo vencido, e vencido pelo sangue do Cordeiro. E vai dizer que os cristãos venceram os ataques de Satanás e venceram pelo sangue do Cordeiro. E aí podemos fazer aqui uma pergunta: quem são esses que venceram pelo sangue do Cordeiro? Quem são esses? Esses que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro não foi um grupo seleto de irmãos que tem como prática mencionar o sangue de Jesus na oração. Não. Os que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro são todos os remidos pelo sangue do Cordeiro, independente desses irmãos ter ou não a prática de mencionar o sangue de Jesus na sua oração. Todo cristão verdadeiramente salvo, ele vence pelo poder do sangue, mesmo que não faça menção do sangue na sua oração, mas creu pela fé no sacrifício de Jesus e foi justificado pelo sangue de Jesus. Então todos aqui, todos os cristãos redimidos, vencem Satanás e vencem pelo poder do sangue de Jesus, mesmo que não haja ênfase na oração, como é a nossa prática. Como é a nossa prática. Mas todo cristão verdadeiro só é capaz de vencer Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Então estamos chegando ao finalzinho. Agora eu gostaria de citar aqui, fazer menção de um louvor maravilhoso que faz parte do cantor cristão inário da Igreja Batista. Então eu vou citar aqui um louvor antigo cantado pelos cristãos, que tem como título O Poder do Sangue. Então veja bem, a expressão, a ênfase no sangue, muitas vezes foi cantado e continua sendo cantado pelos cristãos. E às vezes os cristãos que cantam o poder do sangue, às vezes criticam aqueles que oram e na oração mencionam o poder do sangue. Isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Por quê? Porque todos os cristãos creem no poder do sangue. E alguns cantaram e continuam cantando o poder do sangue. E é interessante que a letra desse louvor é maravilhosa. Ela diz assim: do teu pecado te queres livrar? É uma pergunta, começa com uma pergunta esse louvor. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Que sangue? De Jesus. Seu sangue tem poder? Sim, tem poder. Almejas tu o maligno escapar? Seu sangue tem esse poder. Então olha a ênfase do sangue de Jesus nesse louvor maravilhoso. Você quer escapar do poder? Você quer escapar do maligno? Você precisa crer no poder do sangue de Jesus. O coro do louvor fala assim: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador. Ou aceita o dom de Jesus, ou seja, mencionar o sangue de Jesus é aceitar o dom de Jesus, a graça, o dom de Jesus e a graça de Deus que foi derramada para redimir a nossa alma da perdição. O resgate pelo precioso sangue. Ainda, o louvor continua dizendo: vícios, paixões
queres tu dominar? Seu sangue tem esse poder. Então você está lidando com o vício, com as paixões, com as tentações, você quer aprender a dominar isso? Então lembra, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te dá condição de vencer essas paixões, de dominar essas paixões que muitas vezes escraviza o homem. Ainda uma outra estrofe diz assim: teu pecado queres purificar? O sangue tem poder. Sim, tem poder. Então são aqui um exemplo de louvor, um exemplo de louvor que, entre tantos outros louvores que são cantados pela igreja cristã, e sempre foram cantados enfatizando a expressão sangue de Jesus tem poder e a fé que os cristãos sempre tiveram no poder que há no sangue de Jesus. Então o poder que há no sangue de Jesus de fato é uma doutrina bíblica.